Antes de mergulhar nesta história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Cada história aqui tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. Garçonete encontra foto da mãe na carteira de bilionário. A verdade faz você chorar. Em um restaurante elegante no coração de Manhattan, sob a luz fraca de lustres de cristal, Emily Harper deslizava de mesa em mesa com uma elegância nascida do hábito. Apesar do cansaço que lhe marcava o rosto, suas pernas cansadas ainda a carregavam, mas cada movimento parecia calculado, preciso, como uma dança silenciosa entre as toalhas brancas e os olhares dos clientes. Aos 26 anos, ela conhecia a dureza da vida melhor do que a maioria, e ainda assim conservava aquele sorriso gentil, às vezes forçado, muitas vezes frágil, que escondia um mundo interior tempestuoso. Emily trabalhava ali todas as noites depois da aula de contabilidade para sustentar a avó doente, cujo tratamento custava mais do que ela podia pagar. Cada dólar que ganhava era usado para pagar as dívidas acumuladas ao longo dos anos, um peso invisível que pesava sobre seus ombros magros. Loira acinzentada e com olhos cor de tempestade, ela aprenderá a nunca demonstrar seu cansaço ou dor, porque nesse ramo, todo cliente merece o melhor, mesmo quando seu coração está fraquejando. Naquela noite, entre os elegantes clientes habituais e os que passavam a noite, uma mesa chamou particularmente a atenção dos funcionários. Um homem idoso acabará de chegar, vestido sobriamente com um terno de corte impecável, cujo corte clássico contrastava com a modernidade espalhafatosa do restaurante. 2 guarda-costas de aparência imponente estavam ao seu lado, discretos, mas sempre vigilantes, guardiões silenciosos de um segredo invisível. O homem calmo e digno exalava uma aura singular, uma mistura de poder silencioso e profunda solidão. Seu nome era Richard Langston. Poucas pessoas o conheciam, pois ele sempre preferira as sombras aos holofotes. Fundador da maior rede de clínicas particulares dos Estados Unidos, este bilionário nunca buscou a fama, mas sua influência era inegável. Quando chegou a vez de Emily cuidar da mesa, ela não sabia nada sobre aquele homem, nem sobre sua influência no mundo. Com a mesma atenção meticulosa que reservava a cada cliente, aproximou-se, colocou o prato delicadamente e ofereceu um sorriso caloroso. Ela se envolveu em uma conversa leve, discutindo a comida, os vinhos e o tempo chuvoso lá fora. Richard ouviu atentamente e quando respondeu, sua voz era profunda, repleta de uma gentileza inesperada. O que perturbou Emily foi o olhar dele. Richard a encarou por um longo tempo, como se tentasse reconhecer algo que ele pensava ter perdido há muito tempo. Seu olhar intenso, quase doloroso, despertou nela uma sensação estranha, como se o passado estivesse batendo à porta do seu presente. Ao final da refeição, Richard agradeceu com um simples e caloroso obrigado e se levantou para ir embora. Na pressa, deixou cair uma pequena carteira de couro, desgastada pelo tempo e pelos anos. Emily, atenta, a encontrou rapidamente enquanto limpava a mesa. Sem hesitar, abriu a carteira e encontrou um documento de identidade, alguns documentos, e o mais importante, uma foto que mudaria sua vida para sempre. E aí, seu mundo virou de cabeça para baixo. No primeiro bolso da carteira, entre cartões bancários grossos como mármore e documentos com papéis timbrados de prestígio, seus dedos trêmulos encontraram um pedaço de papel macio e desgastado pelo tempo. Uma foto. Emily puxou-o delicadamente como se estivesse manuseando uma relíquia sagrada. Era uma fotografia antiga em preto e branco, com bordas ligeiramente curvadas. Retratava uma jovem em pé em frente a uma modesta cabana de madeira, com os cabelos presos por uma presilha que Emily conhecia bem. Seu sorriso era largo, radiante, quase palpável. Ela usava um vestido simples e florido e segurava um bebê enrolado em um cobertor tricotado à mão. O coração de Emily parou. Uma respiração rouca escapou de seus lábios entreabertos. Mãe. O sussurro era quase inaudível, mais um suspiro do que uma voz, como se dizer a palavra em voz alta pudesse perturbar o equilíbrio da realidade. Ela piscou, torcendo para que houvesse um erro. Mas não. Era ela. Graça Harper. Sua mãe. Morreu 20 anos antes. E o bebê em seus braços, era ela. Emily. Ela ainda tinha aquele mesmo cobertor azul numa caixa na casa da avó, cuidadosamente dobrado. Suas mãos começaram a tremer. Suas pernas também. Ela examinou cada detalhe da foto como se pudesse encontrar uma resposta, uma pista, uma explicação. Como aquela imagem íntima, quase esquecida, havia ido parar na carteira de um bilionário que ela não conhecia de Adam. Por que um homem como Richard Langston, cujo mundo parecia tão distante do dela, carregaria uma foto tão pessoal, de sua mãe? Um arrepio percorreu sua espinha. Seu corpo inteiro ficou tenso. Não era coincidência.
Não podia ser coincidência. Um turbilhão de perguntas o assaltou de repente. Ele era um velho amigo? Um amante? Um parente? Uma testemunha? Um líder? Nada fazia sentido. Ela sentiu o pânico crescendo, opaco e brutal, como uma onda prestes a varrer tudo. Ao seu redor, o restaurante fervilha sem ela. Clientes riem, copos tilintam, garçons passam rapidamente. Mas para Emily, tudo congelou. Tudo é silêncio. Só ela, a foto e a verdade pairando em seus lábios. Com um gesto repentino, quase desesperado, ela colocou a foto de volta na carteira, apertou-a contra o peito e correu em direção à saída, esbarrando em um colega sem nem mesmo se desculpar. A porta giratória do restaurante se abria para a noite. Ela correu. Na rua, as luzes de neon de Manhattan flutuavam através das grossas gotas de chuva que batiam no asfalto. Buzinas soavam, transeuntes se abrigavam sob guarda-chuvas amassados, mas ela não conseguia mais ver nada. Sua respiração estava curta e irregular. Ela olhou para a esquerda, para a direita na esperança de avistá-lo. Ricardo. Ela tinha que encontrá-lo. Mostrar-lhe esta foto. Fazê-lo explicar. Dizer alguma coisa, qualquer coisa. Contar a ela quem ele era. E quem ela realmente era. Mas ele se foi. Não havia sinal do carro dele nem dos guardas. A rua estava vazia. E Emily permaneceu ali sozinha, parada na chuva torrencial, com o cabelo molhado grudado no rosto, a carteira pressionada contra o peito, o coração abalado por uma nova vertigem, a de um passado que havia retornado sem aviso, e de uma verdade pronta para derrubar tudo. Graças ao endereço impresso num cartão de visita colocado na carteira, Emily encontrou-se no dia seguinte em frente ao sede da Fundação Langston, um edifício de vidro e aço que se erguia orgulhosamente no coração do distrito financeiro. Seu coração batia forte, como se cada passo em direção à entrada aproximasse de uma verdade difícil de suportar. A chuva havia parado, mas o céu permanecia cinzento, quase cúmplice de sua angústia. Lá dentro, tudo brilhava. Obras de arte modernas adornavam as paredes, funcionários elegantemente vestidos circulavam silenciosamente. Ela deu seu nome na recepção com a garganta apertada. Pediram-lhe que aguardasse em um salão simples, mas refinado. O relógio parecia ter parado. Cada minuto se arrastava. Finalmente um assistente voltou para ela. O Sr. Langston vai recebê-lo. Siga-me, por favor. Emily se levantou de um salto, segurando a carteira com força nas mãos suadas. Foi conduzida a um amplo escritório no topo do prédio banhado por luz natural. As paredes estavam cobertas de fotos de clínicas, prêmios humanitários e retratos de crianças curadas. Um homem a esperava de pé de frente para as imensas janelas. Ele não se virou imediatamente. Ela reconheceu imediatamente a figura sóbria, porém imponente, de Richard Langston. Então ele girou lentamente. Seus olhares se encontraram. Por um instante palavras não foram necessárias. Algo antigo, algo profundo os conectava, algo que ainda não conseguiam nomear. Richard se aproximou com o rosto tomado pela emoção. Colocou a carteira na mesa de centro entre eles, sem abri-la. Então perguntou com a voz rouca, quase trêmula. É você, Emily? O coração de Emily afundou. Ela sentiu, com a garganta apertada. Sim, ela sussurrou. Você conhecia minha mãe? Por quê? Porque você tinha uma foto dela. O homem ficou parado por mais alguns segundos, como se lutasse internamente contra uma onda de memórias há muito enterradas. Então, lentamente contornou a escrivaninha, contornou a mesa e sentou-se bem em frente a ela. Olhou-a diretamente nos olhos. E ele disse, com a voz carregada de passado. Porque sua mãe, Grace, era a mulher que eu amava mais do que tudo no mundo. Emily congelou. Sentiu a respiração acelerar e os olhos lacrimejarem incontrolavelmente. Richard continuou com as mãos entrelaçadas e o olhar imerso em seu próprio arrependimento. 27 anos atrás, eu estava longe de ser o homem que sou hoje. Apenas um jovem médico voluntário em uma clínica remota em Montana. Foi lá que conheci sua mãe. Ela lecionava na escola da cidade. Era animada, engraçada, brilhante e tão forte. Não demorou muito para que eu me apaixonasse. Um silêncio. Ele respirou fundo. Éramos felizes. Despreocupados. Até que um dia, o exército me enviou para o exterior em uma missão humanitária de emergência. Prometi a Grace que voltaria em breve, que construiríamos algo juntos. Sua voz falhou por um momento. Mas quando voltei, ela tinha sumido. Sumido. A família dela fechou a porta na minha cara. Disseram que eu a tinha abandonado, que ela não queria mais nada comigo. Tentei encontrá-la, mas me disseram que ela tinha se mudado de estado. Nenhum endereço. Nada. Durante anos procurei.
Em todas as cidades, em todas as pistas. Em vão. Emily chorou baixinho. Essas palavras eram fragmentos de um passado que ela sempre sentirá nebuloso, perdido. Ela nunca conhecera o pai, e sua mãe, sempre que perguntava, desviava o olhar e mudava de assunto. Richard remexeu numa gaveta de madeira e tirou um velho caderno encadernado em couro. Colocou-o diante dela com uma mistura de ternura e vergonha. Isto é tudo que me resta dela. Cartas que nunca consegui enviar. Palavras para ela, e para Tchê. Eu nem sabia se existias de verdade. Mas escrevi mesmo assim, como um pai que espera sem provas. Emily abriu o caderno lentamente. A letra era inclinada, às vezes nervosa, muitas vezes carinhosa. As primeiras páginas continham bilhetes de amor para Grace. Depois, com o tempo, as cartas começaram com: para minha pequena Emily, se você estiver em algum lugar. Ela sentiu a garganta apertar. Lágrimas quentes rolaram pelo seu rosto silenciosas. Havia aniversários que ele não pôde comemorar, conselhos que gostaria de ter dado, palavras de encorajamento, orgulho, amor incondicional. Era um amor no exílio. Um amor que esperou 20 anos em silêncio. E na frente dela, um homem poderoso também chorava baixinho. Não é bilionário. Um pai. Richard aproximou-se dela lentamente, como se temesse destruir um sonho frágil. Parou a um passo da filha. Seus olhos brilhavam, mas não eram o brilho de um empresário confiante. Eram a luz bruxuleante de um homem que retornava de um deserto de solidão. Ele baixou os olhos ligeiramente, sua voz cheia de contenção e modéstia. Se você quiser, não estou pedindo nada. Você não me deve nada. Mas saiba que eu nunca deixei de amar você e sua mãe, mesmo sem te conhecer. Se você aceitar, Emily, eu estou aqui. Eu quero estar aqui. Como sempre deveria ter estado. O silêncio que se seguiu foi quase sagrado. Emily, com o rosto devastado pela emoção, sentiu o coração bater tão forte que doía. Todo o seu ser oscilava entre o choque, a raiva passada, a tristeza, mas também um novo calor, uma doce e profunda certeza. Ela não estava mais sozinha. Sua voz saiu quebrada, pouco mais que um sussurro. Eu estive procurando por você a minha vida toda, sem saber. Ela deu um passo à frente. E com aquele gesto, uma infância sem pai foi apagada, uma ausência que finalmente encontrou um nome. Eles se abraçaram lentamente, hesitantes a princípio, depois apertados, avassaladores. Richard colocou a mão na cabeça de Emily como se quisesse compensar 20 anos de ausência. Ela se encostou nele, sentindo o calor de um amor que sempre imaginara, sem nunca tê-lo tocado. Nem palavras nem lágrimas bastaram. Apenas seus corações pulsantes, finalmente em sintonia, narraram aquele momento. E naquele dia, em um escritório com vista para Manhattan, uma garçonete encontrou seu pai. E um homem poderoso encontrou o que nenhuma fortuna, nenhum poder, nenhum império foi capaz de lhe devolver: sua filha. Alguns meses depois, o salão principal da Fundação Langston havia mudado. Em uma parede banhada por luz natural, logo ao lado da grande escadaria de mármore, um retrato havia sido pendurado. Uma mulher sorria gentilmente com um livro em uma mão e a outra apoiada no ombro de uma criança. Um rosto sereno, imortalizado pela ternura, Graça Harper. Abaixo do retrato, gravado em uma placa de vidro fosco. Para Grace Harper, o amor silencioso que durou anos. E para Emily, que nos lembra que o destino às vezes tem memória. A foto comoveu todos os visitantes. Muitos perguntaram quem era essa mulher. E Emily, agora diretora de um ambicioso programa de bolsas de estudo para jovens de origens desfavorecidas, contou-lhes a história. Não como uma história trágica, mas como um renascimento. Ela havia trocado o uniforme de garçonete por terno simples. Mas seu olhar conservava a mesma gentileza, a mesma luz que receberá da mãe, e agora redescoberta nos olhos do pai. Richard Langston, já idoso, nunca perdeu um único evento do programa. Era frequentemente visto sentado na primeira fila de mãos dadas com o olhar fixo na filha com um orgulho que não mais tentava esconder. Este gigante do mundo médico, antes solitário e esquivo, agora sorria com a ternura de um homem realizado. Não foi a riqueza que o salvou. Foi um rosto, uma foto e uma voz gentil chamando-o de papai pela primeira vez. E nos corredores da fundação, muitas vezes se sussurrava que esse encontro improvável, entre uma garçonete e um bilionário, era a prova de que existe uma linguagem misteriosa entre almas ligadas pelo sangue. Mesmo quando o tempo, a dor e o silêncio tentaram de tudo para separá-los.